Olá, sou a acadêmica Maria da Conceição Silva Ferreira, do curso de Licenciatura em Pedagogia da UEMANET, da turma 2019.1. Estou aqui para apresentar o meu trabalho na disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação, que tem como tema a pesquisa de estudos de casos. Irei abordar alguns conceitos, características, objetivos, como devemos usar esse tipo de pesquisa e as vantagens. Para iniciarmos, iremos tratar sobre a origem do estudo de caso. A origem do estudo de caso ela pode ser encontrada inicialmente na sociologia e antropologia, no final do século XIX para o início do século XX, com Frederic Lelay, na França, e Bronislaw e Malinowski, e membros da Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Estes estudos, nas diversas áreas do conhecimento, eles buscavam estudar a vida em sociedade, a partir do estudo de um caso, geralmente problemático, para os fins de diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. Foram utilizados em seguida para os cursos de Direito, Administração e Ciência da Saúde, como Medicina, Enfermagem, etc. Não só para a pesquisa, mas como recurso didático, com o fim de ilustrar uma situação em estimular situações de ensino a partir da leitura e estudo de um caso. O estudo de caso, ele é um método qualitativo que consiste geralmente em uma forma de aprofundar uma unidade individual. É uma forma de investigação que se aplica a situações específicas e pode ser usada pela educação, direito, administração, psicologia, na medicina, economia, serviço social, entre outras áreas de conhecimento. Ele serve para responder questionamento que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. Esse tipo de pesquisa contribui para compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos, os motivos que levaram a determinada decisão. Conforme o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análises de dados. Este método é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. Ele é um estudo empírico que busca determinar ou testar uma teoria e tem como uma das fontes de informações mais importantes as entrevistas, onde o entrevistador vai expressar sua opinião sobre determinado assunto, utilizando suas próprias interpretações. A tendência de estudo de caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas. Ele investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando-se de múltiplas fontes de evidências. Os estudos de casos podem ser exploratórios, quando se quer encontrar informações preliminares sobre o assunto estudado, e podem ser descritivos, cujo objetivo é descrever o estudo de caso, e também eles podem ser analíticos, quando se quer problematizar ou produzir novas teorias que irão procurar problematizar o seu objeto, construir ou desenvolver novas teorias que irão ser confrontadas com as teorias que já existiam, proporcionando avanços do conhecimento. Esse estudo também ela é uma investigação que se trata sobre uma situação específica, procurando encontrar as características e o que há de essencial nela. Esse estudo ele pode ajudar na busca de novas teorias e questões que serviram como base para futuras investigações. Segundo o Stake, o estudo de caso tem como características não ser um método específico, mas um tipo de conhecimento. Estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado.
revelando uma questão fundamental quanto ao conhecimento derivado do caso, ou melhor, o que se aprende com o estudo de caso. Merriam explica que para Stake, o conhecimento gerado a partir de um estudo de caso é diferente do conhecimento derivado de outras pesquisas, porque o conhecimento gerado pelo estudo de caso ele é mais concreto, ou seja, configura-se com o conhecimento que encontra em nossa experiência, porque é mais vivo, concreto e sensório do que abstrato, mais contextualizado, porque como nossas experiências estão enraizadas no contexto, assim também o conhecimento nos estudos de casos. Esse conhecimento se distingue do conhecimento abstrato e forma derivado de outro tipo de pesquisa. O conhecimento gerado pelo estudo de caso também é mais voltado para a interpretação do leitor. Os leitores trazem para os estudos de caso as suas experiências e compreensões, as quais levam a generalizações, quando novos dados dos casos são adicionados aos velhos. Ele também é baseado em população de referência determinadas pelo leitor. Ao generalizar, os leitores têm certa população em mente. Assim, diferente da pesquisa tradicional, o leitor antecipa ao estender a generalização para a população de referências, segundo André. A pesquisa de estudo de caso tem como objetivo explorar a realidade para formular uma teoria posteriormente. Tem também como objetivo descrever o que acontece no caso e explicar as causas que causam isso. Ao contrário de muitos outros tipos de pesquisas existentes, o estudo de caso é indutivo, isto é, passa das situações concretas a uma explicação geral. No entanto, para afirmar uma relação de causa e efeito, é necessário compreender esse tipo de pesquisa com outro tipo quantitativo. Cada caso tem sua particularidade, ou seja, cada caso é único. Mas as experiências de quem já trilhou um caminho parecido, sendo eles transmitidas a quem está começando agora, diminui bastante as chances de erro. Por outro lado, os objetivos de um estudo de caso podem variar conforme a área na qual são utilizados. Quando focam na inovação, por exemplo, mantém o caráter de referência, servindo até mesmo como uma ação de benchmark, na qual negócios buscam aprender com as melhores práticas de mercado. Na área acadêmica, pode ser solicitado como pré-requisitos para cursos de graduação ou pós-graduação. Nesses casos, tem o propósito de testar a capacidade do aluno de investigar um problema e de propor soluções. Diante do que já vimos, pode nos surgir a seguinte interrogação: quando devemos usar esse tipo de pesquisa? Esse tipo de pesquisa, ele deve ser usado quando se coloca questões do tipo como e quando. Quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, ou seja, você tem mais variáveis de interesses do que dados. É uma pesquisa que exige muito do pesquisador. E também quando o problema é muito simples. Ou melhor dizendo, quando o problema é muito amplo, quando ele não tem uma solução pré-definida. Então, estes são os motivos de quando a gente deve usar esse tipo de pesquisa. A definição desse tipo de pesquisa pode variar de acordo com a finalidade dele. O foco pode ser direcionado a uma pessoa física ou jurídica, a um grupo pequeno ou também a um evento. Então, o ponto de partida é sempre determinar quem é o alvo a ser estudado. Na área acadêmica, é possível investigar as contribuições de um determinado autor sobre o tema. Na área da medicina,
pesquisar os efeitos de um medicamento ou tratamento sobre um paciente ou pequenos grupos deles. No marketing, estudar o comportamento de vendas de um produto durante um período limitado de tempo. Estes são apenas alguns exemplos que nos ajudam a entender como se dá essa definição. Como características de casos, nunca a pesquisa foca em um grande grupo, já que a proposta é sempre produzir conhecimento aprofundado sobre algo específico. O importante é que, além dessa característica, o objetivo do estudo de caso seja também relevante. Esse tipo de pesquisa pode ser única. Quando avaliar um único objeto, ele é o ideal quando você quer testar teoria bem formulada, quando é o caso raro ou extremo, ou um caso revelador. Pode ser também múltiplos, quando há união de vários casos juntos. Bom, como já falamos, do conceito, das características e objetivos deste tipo de pesquisa, iremos apresentar também algumas vantagens desse tipo de pesquisa, de estudo de caso. Uma das vantagens desse tipo de estudo é que, ao conhecer os detalhes sobre os estudos de caso e suas aplicações, algumas vantagens já ficaram claras, né? Bom, uma das primeiras vantagens é usar o mesmo método em áreas diferentes. Você pode aproveitar a estrutura de um caso para aplicar a outro. Segunda vantagem é ter rico conhecimento a partir da exploração intensa de um único caso. Você pode usar um estudo de caso pronto para explorar contextos diferentes, aperfeiçoar serviços a partir de experiências de sucesso. Casos são referências para não se começar do zero. Uma das vantagens também é que as informações detalhadas, elas são baseadas em situações da vida real. Pesquisas baseadas em vivências e fatos são mais atrativas, e aplicáveis à própria realidade. Conceder autoridade sobre determinado assunto. Como exemplo de estudos de casos, seu autor constrói autoridade sobre determinado assunto. Que seu autor constrói autoridade e pode se tornar referência sobre um assunto, informação ou produto. Bom, como já vimos aí, há algumas vantagens desse tipo de pesquisa. Então, para concluir, quero deixar aqui uma síntese sobre o estudo de caso, que é um método de investigação para nossos dias, acolhendo a diversidade de fontes de pesquisa, a interdisciplinaridade e a multireferencialidade, sem deixar escapar a complexidade da realidade social. E para realizar esse tipo de estudo de caso, é preciso muito tempo e observação e análise dos dados, não só dos documentos, mas da situação do dia a dia, de livros metodológicos, que possam nos ajudar a realizar esta pesquisa.